Bolsonaro recebeu atualizações sobre a sua prisão. As informações mais recentes apontam que a denúncia de Paulo Gonet ficará para 2025. Só para 2025, eu sei, causa decepções. Sim, causa. Se bem que 2025, daqui um mês, né? Estamos em meados de novembro, já vai ter recesso, então a denúncia vai ficar para 2025. Por que tá demorando? Por conta do inquérito do 8 de janeiro que ainda não foi finalizado e tende a ser adiado por conta das novas provas encontradas nos celulares do Mauro Cid. Esses adiamentos, vocês sabem, me causam certo temor porque podem provocar a percepção que o Bolsonaro está sendo perseguido. Esses inquéritos, na minha opinião, já deveriam ter sido encerrados há muito tempo. Só que, por outro lado, essa demora da denúncia do Paulo Gonet indica que a pena para o Bolsonaro será bem maior do que o que estava sendo previsto inicialmente. Ou seja, a situação é péssima para o ex-presidente. Bolsonaro está ficando cada vez mais lascado, cada vez mais danado. Coloque nos comentários o que você acha da denúncia de Bolsonaro ter ficado só para 2025. Isso é bom ou isso é ruim? Você acha que a demora para o indiciamento enfraquece os inquéritos? Quero saber a sua opinião. Se você quer a prisão de Bolsonaro, deixa o like no vídeo, hype o conteúdo e se inscreva no canal. O Igor Gadelha do Metrópolis trouxe a informação do Palácio do Planalto que se casa com as informações sobre a PGR, que há uma nova expectativa para a denúncia do Bolsonaro ser apresentada. Inicialmente havia expectativa que Bolsonaro seria denunciado somente depois do segundo turno. O segundo turno já acabou e a denúncia não veio. Tudo bem, estamos ainda depois do segundo turno, claro, mas a expectativa era que agora, no mês de novembro, o Bolsonaro fosse denunciado pelo Paulo Gonet, porque já existem duas denúncias que estão no colo dele. A denúncia sobre a falsificação dos imunizantes, do atestado dos imunizantes, e também a denúncia sobre o inquérito das joias. Mas Paulo Gonet deve deixar para 2025, segundo as informações do Palácio do Planalto, porque Gonet quer esperar o inquérito do 8 de janeiro. E assim ele pode apresentar uma única denúncia, unificando todas elas, porque o modus operandi do governo Bolsonaro era sempre o mesmo em todos os inquéritos. Bolsonaro era o chefe de uma organização criminosa que usava as estruturas da República para atacar a própria República. O problema desses adiamentos e dessa demora pelo menos o problema para mim, o meu temor, é que a Polícia Federal possa estar buscando uma bala de prata decisiva para acertar o Bolsonaro. Uma ordem direta de Bolsonaro para um golpe de Estado. Isso não ocorreu. Bolsonaro nunca deu uma ordem direta. Bolsonaro sempre usava palavras dúbias. Precisamos fazer alguma coisa. Nós temos que lutar pela pátria, nem temos que derramar o nosso sangue. Tudo isso pode ser interpretado de diversas formas. Por isso que era tão perigoso. O Anderson Torres viu o discurso do Bolsonaro e falou assim: opa, pera lá, temos que fazer alguma coisa? Vamos fazer o bloqueio no segundo turno. O tio França lá, o Meia Bomber, ele via os discursos do Bolsonaro: nós temos que fazer alguma coisa, vamos explodir o STF. Mas, esses discursos dúbios, o Bolsonaro vai dizer o seguinte: eu nunca dei ordem nenhuma. Cada um interpretou da forma como achava. Se eles são malucos de interpretar dessa forma, o problema é deles. Por isso que eu falo pra vocês que a tese de punir o Bolsonaro por um golpe de Estado, ela é temerária. Ela é temerária e não é necessária para prender o Bolsonaro. Bolsonaro promoveu a arruaça do 8 de janeiro? Sim, ele é culpado por isso. Os discursos dele incentivaram aquela destruição. Bolsonaro promoveu bloqueios nas rodovias no segundo turno? Sim, um ataque direto à democracia e tantos outros crimes. O que parece é que assim, sempre quando há a aproximação do encerramento do inquérito do 8 de janeiro, ele é prorrogado. E aí fica parecendo que o inquérito não tem fim, que a Polícia Federal não tem nada contra o Bolsonaro e que soa como uma perseguição. A gente sabe que o inquérito ele vai ser adiado por conta das provas que foram encontradas nos dispositivos eletrônicos do Mauro Cid. Na próxima terça-feira ele vai prestar um novo depoimento sobre essas provas, porque ele havia ocultado essas informações na delação premiada. É muito possível que Cid seja preso novamente, porque ele não passou todas as informações.
as provas vão continuar valendo, mas o acordo com o Mauro Cid deve ser revogado e ele deve ser preso. Essas novas provas apontam o envolvimento até mesmo de Alexandre Ramagem, como ex-diretor da BIM, para levantar as informações sobre os nomes, sobre o armamento e as rotinas dos seguranças de Lula e de Alexandre de Moraes, porque havia o plano para um sequestro do Bolsonarão, do Lula e também do Alexandre de Moraes. Uma situação que ela é cômica, mas como eu já falei pra vocês, ela é séria. Por que ela é cômica? Ela é cômica porque é um plano hollywoodiano, vindo da uma cabecinha muito que viu filmes de Hollywood. Vai ter um plano, no plano domingo, sequestrar o Alexandre de Moraes e o Lula para depois exterminá-los. A questão é que o plano, ele pode indicar que havia uma preparação para o 8 de janeiro. E não somente um movimento espontâneo, como o Bolsonaro gosta de falar. Eles foram lá porque eles quiseram. Não. Se havia um plano para sequestrar Lula e Alexandre de Moraes no 8 de janeiro, então havia toda uma preparação para aquela bagunça, para aquele ataque, para aquela invasão. Nós temos as informações sobre a organização da festa da Selma, e isso torna ainda mais robusto que não foi um movimento simplesmente espontâneo por parte dos patriotários, mas havia toda uma articulação para aquela situação que aconteceu em 8 de janeiro. O ruim para o Bolsonaro, com a demora do encerramento do inquérito e da apresentação da denúncia, segundo o Thales Faria do UOL, é que o Paulo Gonet ele pode estar preparando uma denúncia ainda maior para o Bolsonaro, ou melhor, uma pena ainda maior para o Bolsonaro. Os patriotários, que estão presos e não vão receber anistia depois do que aconteceu em 16 de novembro, receberam aproximadamente 17 anos de prisão cada um. O Bolsonaro, pelo fato dele ser o chefe da organização criminosa, deve pegar uma pena muito maior. Uma pena que vai variar, segundo os aliados estão especulando, de 30 a 40 anos de prisão. É muita pena. Muita pena. Só que esse julgamento precisa começar em 2025 e não em 2026, porque aí vai ter um tumulto grande do nosso processo de votação e o Bolsonaro pode fazer isso. A PGR, por sua vez, tem uma expectativa, por parte do STF que ela mude a sua postura. A PGR estava muito complacente com as ameaças que vinham com o STF, porque desde o 8 de janeiro o STF recebia ou recebe em média 3 ameaças por dia. E a PGR arquivava todas, achava que era bravata, que não ia acontecer nada, até que aconteceu. Então é muito possível que haja uma influência do 19 de novembro na atuação da PGR, endurecendo ainda mais as posições da Procuradoria-Geral da República. Vamos ver o que vai acontecer, mas a notícia para o Bolsonaro, ela é péssima, mas muito ruim mesmo.